40 dias de oração por um avivamento verdadeiro. Reflexão do livro Avivamento Verdadeiro, do pastor Edson Queiroz. Dia 10. Precisamos de avivamento porque a igreja está em crise. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, versículos 6 e 7. Não podemos esquecer e subestimar o poder de Satanás. Ele tem no mínimo 6.000 anos de experiência e sabe como enfraquecer um movimento. Ele não age violentamente e rapidamente, mas penetra pouco a pouco, minando as forças e contaminando a igreja. Desde o começo da igreja, Satanás sempre tenta enfraquecer o movimento de Deus, mas está remando contra a maré, pois nada e ninguém pode impedir que a vontade de Deus seja executada. Nos seus projetos de enfraquecer a igreja, Satanás tem usado diversas artimanhas e eu discerni algumas delas. 1. Liderança comprometida com o pecado. Os líderes das igrejas, pastores, presbíteros, diáconos e etc., devem ser modelo para o rebanho de acordo com a palavra de Deus. Mas o que tem acontecido? Existem pastores que se divorciam e casam-se novamente. Alguns pastores com dívida e o nome sujo no comércio. Pastores escravizados à pornografia e outros vícios. A esta altura perdem a autoridade espiritual e não têm domínio sobre o pecado. E os membros da igreja seguem no mesmo caminho sem qualquer disciplina, desenfreados na libertinagem, cada vez mais afastados de Deus. 2. Pregação para agradar homens. Para terem a igreja lotada e grandes auditórios, muitos pastores abrem mão de pregar a verdade da palavra de Deus. Não querem ofender pessoas e acabam distorcendo a Bíblia, utilizando palavras que soam suaves nos ouvidos, cheios de comichão do seu auditório. Ao invés de usar a palavra pecado, usam a palavra erro. Pregam sermões água com açúcar somente para agradar seus ouvintes. Prega que Deus vai resolver todos os problemas. Oferecem prosperidade e riqueza em troca de ofertas. Como resultado, vemos igrejas sem poder, sem vida e cheias de pecado. A grande tragédia de nossos dias é que existem no púlpito muitos pregadores sem vida, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Leonard Ravenhill, no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. 3. Cultos shows. Alguns, para atrair mais pessoas, fazem do que deveria ser um culto a Deus um espetáculo teatral, música de primeira qualidade, mas sem vida espiritual, portanto sem unção. Cenografia teatral com excelente iluminação e efeitos especiais, luzinha, fumacinha, vídeo e etc., que são, na verdade, maquiagem que esconde o defunto inanimado. O Espírito Santo está triste, esperando os verdadeiros adoradores que o façam em espírito e verdade. 4. Estratégia de marketing. Para manter ou aumentar a frequência no seu auditório, pastores e líderes têm buscado estratégias de marketing para atrair as pessoas. A esta altura, perdem totalmente o conceito de ética. Para alguns, vale tudo no propósito de atrair as pessoas. A igreja fazendo festas juninas, quermesse, bingo, rifas, sorteios, igual ao mundo. O pior é que atraem pessoas, mas não têm o poder para transformá-la. Como Jesus disse: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Mateus 23:15. 5. Mercadejando a palavra. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro.
Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. 2 Coríntios 2,17. Quantos pastores e líderes estão trabalhando na Igreja de Cristo com o objetivo de lucro? Claro que o obreiro merece seu sustento e cada igreja deve dar um salário digno ao seu pastor. Mas o pastor tem um chamado e deve depender de Deus para o seu sustento. A igreja tem uma cabeça que é Cristo e é todo-poderoso para suprir as necessidades dela. O problema é que alguns, influenciados pela ganância dos bens materiais e sem conhecer e viver os princípios da palavra, acabaram se deixando levar pelo desejo de adquirir riquezas, o que no fundo mostram que não confiam em Deus para o seu sustento. Por outro lado, há os que envolvem seus ministérios em dívidas tão grandes que acabam perdendo o foco. Ao invés de reunir o povo para cultuar a Deus, reúnem o povo para tirar ofertas, procurando levar vantagem sobre o auditório. Com que leviandade e cinismo, alguns pedem ofertas, vendem materiais evangélicos com a motivação de aumentar os ganhos. Só um avivamento poderá mudar esta situação, porque a cegueira destes líderes é tão grande que não conseguem nem ver a rede que os capturou. 6. Tolerância ao pecado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Impressionante como em nossas igrejas o pecado está tomando conta de muitos. As bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, sexo fora do casamento têm sido instrumento do inimigo para escravizar membros da igreja e assim enfraquecê-las. O diabo conhece a Bíblia e sabe que o pecado nos afasta de Deus e tira o poder espiritual de nossas vidas. Por isso, ele lança suas redes e anzóis para fisgar os crentes no pecado. Não somente estes pecados mencionados anteriormente, mas quando crentes vivem sem perdão, em contendas e inimizades. Outros têm o ego tão grande que pensam que são como Deus. Querem mandar em tudo, querem que sua vontade seja feita. Impõem e oprimem pessoas para que suas ideias sejam acatadas. Leonard Ravenhill disse que há alguns anos um pastor pregou à porta de sua igreja uma tabuleta com os seguintes dizeres: esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Mas quando vem o avivamento, o Espírito Santo traz convicção e estas ideias e atitudes humanas caem em descrédito e surge uma forte convicção de pecado. Coisas que eram normais agora são consideradas pecados terríveis que entristecem o Espírito Santo. A igreja é um gigante adormecido. Quando o avivamento vem, não só o gigante se agita e acorda, mas se move com poder dinâmico e impacto glorioso. Imagine a totalidade do corpo de Cristo se movendo em toda a terra com um propósito unificado e o poder do Espírito Santo. Libere esse poder transformador contra as forças do pecado e do mal na sua comunidade. Isso é avivamento. Avivamento Richard Warren Roberts. Creio firmemente que a maior necessidade da Igreja de Cristo hoje é um avivamento espiritual. Motivos de oração. Ore para que sua igreja seja a verdadeira noiva de Cristo, sem mancha, santa e irrepreensível. Ore pelos pastores e líderes que vivam uma vida santa como modelo para os seguidores. Ore por um derramamento do Espírito Santo nas igrejas. Ore pelos enfermos da Covid-19 no seu estado. Peça a Deus pela sua família. Que Deus o abençoe. Amém.